Olá meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Este vídeo de hoje iremos tratar sobre a Bíblia como um guia para a nossa vida. Nós estamos falando de Escola Bíblica Dominical. Hoje é a nossa sexta lição de adulto, desse primeiro trimestre. Estamos tratando das Sagradas Escrituras, a supremacia das Sagradas Escrituras, e hoje estaremos falando sobre a Bíblia como um guia comum para a nossa vida. A Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus. Nós estamos trazendo aí uns resumos sobre as nossas lições da Escola Bíblica, tanto de adulto como da lição de jovens, e você pode acompanhar esse resumo aqui no nosso canal. O nosso texto áureo se encontra no Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, verso 105. A nossa verdade prática pontua que a Bíblia é um guia seguro para a nossa comunidade cristã. Alicerçado nos ensinos da Palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Então, a Bíblia Sagrada é o guia, é o nosso manual de instrução, de conduta, de regra para a nossa caminhada nesta terra, enquanto Cristo não nos tira daqui. Então, a Bíblia Sagrada é o nosso manual que todo cristão deve praticar, viver e ensinar aquilo que a Palavra de Deus nos instrui. Amém? O nosso texto bíblico em classe se encontra no Salmos 119, versos 197 ao 105. Salmos 119, verso 97 ao 105. Depois você pega a sua lição e lê com atenção, com calma, leia, releia, que aqui tem instruções de como devemos viver, praticando e exercitando a santa palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz o salmista em relação à santa palavra do nosso Deus. Então, nesta lição, nós iremos mostrar que a Bíblia é um verdadeiro guia para nossas vidas. A Bíblia Sagrada é um verdadeiro guia para a nossa vida, para a nossa caminhada, que põe em prática, quem põe em prática seus ensinamentos será considerado como um verdadeiro sábio. A Bíblia é um livro divino que nos ensina a sabedoria para todas as áreas da nossa vida. Neste livro está presente o que precisamos para viver de maneira que glorifique a Deus. Então, a Bíblia Sagrada é o nosso manual de conduta, nosso guia, aquele manual que nós temos que nos leva a uma vida reta neste mundo tão corrompido, tão distorcido, mas a palavra de Deus nos instrui e nos diz como viver, como nos portar nesta sociedade tão fora dos padrões que a Bíblia Sagrada nos instrui. Então, vamos pontuar que o crente deve alicerçar sua vida na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus para nossas vidas. Pontuar que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria e mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. O salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Então, a nossa Bíblia Sagrada como um guia para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa vivência, para instruir, para ensinar os de nossa casa, a nossa família, né? E para pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz vida àqueles que estão morrendo espiritualmente. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro fala sobre a Bíblia é um alicerce para a vida. A segunda, a Bíblia nos torna pessoas sábias. E concluindo,
a Bíblia e a prudência para a vida. Então estamos falando sobre conduta cristã, modo de viver, maneira de viver, como devemos nos portar, nos comportar neste mundo tão conturbado. Mas a palavra de Deus, a palavra que Jesus deixou para a sua igreja, nos ensina, nos instrui e nos capacita através da graça de Jesus, da unção, da comunhão, da companhia, das instruções que o Espírito Santo nos ajuda a compreender a palavra de Deus, a caminharmos com retidão nesta sociedade de hoje, glorificando a Deus e sendo exemplo, sendo sal da terra, sendo luz neste mundo tão tenebroso. A nossa introdução pontua que quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é obedecida, ela torna um verdadeiro guia para nós, cristãos. Um verdadeiro guia. A Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada neste mundo. Então vamos trazer um resumo sobre a importância de colocarmos em prática na nossa vida os ensinamentos que a palavra de Deus nos dá, para sermos prudentes, andarmos com sabedoria neste mundo e glorificar o nome do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia, aonde formos, sermos exemplos para os demais, não para nos ensoberbecermos, não, mas para que Deus seja glorificado em nossa vida e através da nossa conduta, do nosso exemplo que aprendemos com a palavra de Deus, outros, isso sirva de testemunho para que outros venham a se render a Cristo. Glória a Deus. Então, nosso primeiro tópico, a Bíblia é um alicerce para a vida. A Bíblia Sagrada é um alicerce para a vida. A palavra de Deus é um alicerce. É importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita. É a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nós já vemos pontuando ao longo dessas lições passadas, que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando o Senhor fala, através do apóstolo, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Então toda a Bíblia Sagrada, toda a palavra de Deus é inspirada. Deus inspirou aqueles 40 autores ali a aquilo que Deus tinha a revelar para a humanidade, porque Deus nos fez para ter comunhão com Ele, para glorificar o seu nome, não para vivermos distante de nosso Criador, né? Então Deus veio revelar em Jesus Cristo o seu amor para com a humanidade. Então nós temos a Bíblia Sagrada como nossa regra, como manual da nossa vivência nesta sociedade. Ok? Vamos seguir. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada na rocha. Quem está firme na palavra de Deus, nos ensinamentos da palavra de Deus, ainda que venham os problemas, ainda que venha a dor, ainda que venha as dificuldades, a escassez, nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina tudo e tudo. Porque ainda que venha um problema, nós temos uma esperança de que um dia tudo isso irá passar, tudo isso irá acabar. Porque o pecado provocou isto. O pecado trouxe o mal para a terra. A desobediência do homem, quando decidiu seguir seu próprio conselho e não o conselho de Deus, seguir sua própria vontade, ao decidir comer daquele fruto, trouxe o mal para a terra, para um homem.
Mas Deus não queria assim. Deus planejou para vivermos em harmonia com Ele. Mas, apesar da desobediência, do pecado ter entrado no mundo, Deus não nos deixou só. Deus tinha planejado um plano de nos resgatar através do seu Filho Jesus. E, seguindo esse ensinamento do Senhor, aceitando a Jesus como nosso único Salvador e seguindo os seus ensinamentos, aquilo que Ele nos instrui em Sua palavra, nós estamos caminhando para esta comunhão novamente. Nós estamos em processo de santificação para voltarmos a termos aquela comunhão que Adão tinha com Deus antes da desobediência, antes do pecado. Então a Bíblia Sagrada é o nosso manual, o nosso guia que Deus deixou para nos instruir de como devemos proceder. Glória a Deus. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo a fim de alcançar a virtude de um destino glorioso. João 3 diz assim: Deus nos amou de uma maneira tão intensa, Deus amou a humanidade de uma maneira tão intensa, que deu seu Filho para nos resgatar de volta. Aleluia. O próprio Cristo é a nossa rocha. Ele tem as palavras da vida eterna. Jesus tem as palavras da vida eterna, como está lá em Romanos 8, do 31 ao 39. Quem vai nos separar do amor de Cristo? É a dor, é o sofrimento, são as perseguições, são as tribulações, é a escassez. O que é que pode nos separar do amor de Cristo? Então, a Bíblia Sagrada nos ensina como viver, a como proceder, apesar das dificuldades, dos problemas, como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira não dê o seu fruto, ainda que venha a escassez, ainda que o mundo desabe, todavia eu me alegrarei em Deus, no Senhor, porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem me guardado, e eu sei para onde estou caminhando, para onde estou indo. Aleluia. Então a palavra de Deus é o nosso guia, é o nosso manual de instrução. É lamentável como tem tantos irmãos, tantos cristãos, que não têm o hábito, o prazer de pegar a palavra de Deus para ler, para meditar. Passa horas em redes sociais, em frente ao computador, à televisão, assistindo filmes, séries, novelas, tanta porcaria, mas não se alimenta com a palavra de Deus. Nosso guia, nosso manual, é Deus falando conosco. A Bíblia Sagrada é Deus falando conosco. Vamos em frente. Os Salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. A Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro, o apóstolo Pedro, fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Então, como vamos deixar de seguir aquilo que Jesus nos ensina em sua palavra? Se Jesus diz que Ele é a luz e quem segue a Ele jamais vai andar em trevas. Fica para a nossa reflexão. A palavra de Deus é imutável, não muda, não erra, não falha, não se contradiz. É a palavra do nosso Deus. Tendo a inspiração divina como pressuposto, confirmamos, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final, a nossa regra de fé e prática. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Nenhuma profecia,
é de particular interpretação. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, e não erram e nem falham. João 10:35. A palavra de Deus não falha, e novamente falando, a Bíblia Sagrada é o único livro ao qual lemos na presença do seu autor. É o único livro que lemos na presença do seu autor. O Espírito Santo que inspirou aqueles tão santos homens de Deus a escrever, está conosco também. Está conduzindo a Igreja de Cristo. Então precisamos buscar a palavra de Deus, buscar aprender, exercitar, praticar, estudar a palavra de Deus. Não podemos negligenciar aquilo que Deus deixou para nos instruir. Ao longo da história do povo israelita, as grandes derrotas que o povo sofreu foi porque deixou de praticar, de exercitar aquilo que Deus havia determinado. Deus havia dito: não deixe os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos. Segue, porque é o manual que vai te livrar das armadilhas. É o manual de instrução que vai te livrar dos inimigos. Mas à medida que o povo ia deixando de lado a palavra de Deus, o ensino, a instrução, começaram a cair em armadilhas na mão dos inimigos. E assim somos nós. A palavra de Deus é a instrução que nos ajuda a viver em santidade. Ok? Os princípios bíblicos têm aplicação hoje para nossas vidas, assim como tiveram antigamente. Isaías 55:11, quando Deus disse que aquilo para que a sua palavra foi determinada, o propósito para o qual ela foi determinada, ela se cumpriria. Porque assim como a chuva vem para a terra e cumpre o seu propósito para o qual foi determinada, assim a palavra de Deus. E Jesus diz lá em Mateus que nenhum vírgula, nenhum tio da sua palavra deixaria de se cumprir. Poderia passar os céus e a terra, mas aquilo que estava escrito na sua palavra se cumpriria, há de se cumprir. Porque é a palavra de Deus, irmãos, e Deus não erra. Deus não erra. Os padrões de ética e de moral cristã não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente, a palavra de Deus. A fonte de autoridade é Deus. E se Deus não erra, a palavra do Senhor também não erra. O comportamento e o caráter do cristão são alicerçados nas doutrinas bíblicas, deve ser alicerçada na Bíblia Sagrada, a santa palavra do nosso Deus. A Bíblia nos torna pessoas sábias. O conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Estamos falando aqui sobre o conceito de sabedoria. O autor traz um conceito de sabedoria. E nós vamos lá para Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz. Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Antes, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, o princípio de sabedoria é: ama a Deus acima de todas as coisas e afasta-te do mal. Este é o princípio da sabedoria. Não seja sábio aos teus próprios ensinamentos, aos teus próprios olhos, segundo o teu conselho, mas teme ao Senhor e te afaste daquilo que não glorifica a Deus. Aleluia. A sabedoria é um dos atributos divinos. Deus é a fonte da sabedoria. Provérbios 2:6. Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria
divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus, porque Deus é a fonte de sabedoria. Então, à medida que seguimos os ensinos do Senhor, estamos nos tornando sábios. Ainda que para o mundo seja loucura, porque o mundo não tem o Espírito de Deus, não vai compreender nunca. Não vai compreender nunca. Mas nós temos o Espírito de sabedoria que nos instrui, nos ensina a viver, a caminhar e a glorificar a Deus. Deus é a verdadeira sabedoria. As suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Aleluia! Isto é a palavra de Deus que está dizendo. 1 Coríntios 2, do 6 ao 7. Porque a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, nos afasta do mal. Aleluia! O temor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1, 7. Vamos ler. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento e da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, porque não conhecem a palavra de Deus. Então, a frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus. Não quer dizer ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Temer a Deus é respeito, é ter reverência, é adorá-lo em espírito e em verdade, é reconhecer que Ele é soberano, que Ele é perfeito, que Ele sabe todas as coisas, que nada foge do seu controle. É dar-lhe glória, glorificar o seu nome, apesar da circunstância, é reconhecer que Deus é soberano. Aleluia! Então, não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento. E por meio da obediência, às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias, por meio da obediência aos ensinamentos do Senhor. Porque é luz para nossos pés, lâmpada para nossos pés, e luz que clareia o nosso caminhar neste mundo, né? Benefício da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Salmo 119, 98 ao 100. Ele adquiriu a sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Adquire conhecimento, acumula conhecimento, ganha almas para o reino, torna-se próspero, exerce domínio próprio. O princípio da sabedoria é temer a Deus, é conhecer a palavra de Deus e obedecê-la, porque o Senhor cuida de nós. A maturidade em Cristo evidencia-se no fruto do Espírito, Gálatas 5:22, do crescimento em conhecimento, no fortalecimento cada vez maior em perseverança e paciência. A verdadeira transformação na mente do cristão manifesta-se na transformação do seu caráter e no testemunho, tanto verbal como no seu testemunho de vida. Isto é sabedoria. Deus é a fonte de toda a sabedoria e por isso temos do Senhor, por isso o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Logo, meditar e aplicar a palavra, a Bíblia Sagrada em nossas vidas, torna-nos pessoas sábias. Aleluia! Aleluia! Uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer escolhas corretas. A palavra de Deus nos ensina a ser prudentes, nos ensina a viver,
Aleluia! E para finalizarmos nossa lição, nesse resumo, a Bíblia é a prudência para a vida. A prudência é a virtude que evita ações temerárias. Evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer escolhas corretas. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência do justo, Lucas 1,17. A mensagem de salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar nos caminhos da retidão, nas veredas da retidão. Paulo, o apóstolo, declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. Os ensinos de Cristo nos traz sabedoria e prudência. Sabedoria para compreender a verdade e prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, pela leitura das Escrituras e pela nossa comunhão com o Espírito Santo. O conhecimento e sabedoria nós adquirimos quando temos uma vida de oração, meditamos, estudamos, buscamos conhecer a palavra de Deus, nosso manual, e quando temos comunhão com o Espírito Santo. Então isso não pode faltar na vida do crente de maneira nenhuma. E para concluirmos, os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Provérbios capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Eles destacam o autocontrole para não revidar ofensas, humildade para não exibir conhecimento, arrogância, a correta tomada de decisões, o pensar, agir para não ser influenciado, o alcance da boa reputação e alta posição, e a sugestão ao aprendizado e à correção sempre, O aprendizado e a correção, o dever do perigo e o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Nos deixa prudentes, nos deixa sábios nas tomadas de decisões, porque a palavra de Deus nos ensina, nos instrui, o Espírito Santo está nos ajudando nesse processo. Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Mateus 7,24. Procede com retidão e cumpre os seus deveres com fidelidade. E para concluirmos, cuida com esmero da sua vida espiritual. Aquele que segue os ensinamentos de Cristo, cuida com zelo, com dedicação da sua vida espiritual. Sua vida espiritual, e mantém acesa a chama do Espírito Santo na sua vida cristã. A Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como ignorantes, como nécios. Então, a palavra de Deus é nosso guia, o nosso manual de instrução, de conduta. Não podemos viver sem meditar, sem estudar, sem orar, sem ter comunhão com o Espírito Santo. E tudo isto a Bíblia Sagrada nos ensina. Novamente, recapitulando, o povo de Israel, a nação do norte, foi invadida, conquistada pelos assírios, porque deixou de obedecer à palavra de Deus, o manual de instrução. O reino do sul, Judá, foi invadida e destruída pelos babilônicos, porque deixou de obedecer à palavra de Deus. Deixou de seguir os ensinamentos que Deus havia determinado através da lei de Moisés, das exortações que Deus enviou através dos profetas. Mas na medida que o povo decidiu seguir seus próprios conselhos, seus próprios caminhos, ao que Deus havia determinado, a ruína veio sobre eles, a destruição veio sobre eles. E assim, nós temos que tomar isso como exemplo. A palavra de Deus é o nosso manual de conduta, de vivência, de regra de fé e prática. Porque
como diz o salmista, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar, porque nos conduz à vida eterna. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.